7 erros que você comete na costura e nem se dá conta disso. Fica até o final que eu tenho certeza que um desses erros dessa lista você já cometeu ou ainda comete. Então, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portal criarideias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para te ajudar aí do outro lado a trilhar este caminho da costura. Então vamos para o primeiro erro, que é o retrocesso. O maior erro que você pode cometer é não fazer o retrocesso no começo e no final da costura. E quando você não faz o retrocesso, o que acontece? Quando você vai abrir a peça ou desvirar a peça, a costura simplesmente abre, simplesmente ela se desmancha no mexer da peça. Por quê? Porque você não fez o retrocesso no começo e no final da costura. Número 2. Regulagem. Eu recebo em torno de umas 300 mensagens me perguntando quase a mesma coisa. Por que que a minha linha quebra? Por que que o tecido enganchou nos dentes da máquina? Por que que o zigue-zague parece costura reta? E todas elas, para todas essas perguntas, é uma única resposta: regulagem. E por que regulagem errada? Porque existe uma regulagem certa para cada tipo de projeto e você precisa saber pelo menos o básico disso. Você precisa saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas para que você possa passar para o próximo passo, que é os testes de costura e regulagem na máquina doméstica. Aqui no canal eu tenho um guia básico de tecidos, linhas e agulhas que eu vou deixar aqui na descrição. Mas se você quer saber um pouco mais, se você quer se aprofundar mais na costura, aproveita que o meu curso Jornada da Costureira está com 30% de desconto para assinantes que colocarem o meu cupom COSTURA30 no final da compra. Então acessa aí Jornada da Costureira e vem aprender costura, os 3 braços da costura comigo. Número 3. Teste de costura. Outro erro gravíssimo que as pessoas cometem, e eu não sei por que cometem isso, é não fazer o teste de costura e costurar na peça definitiva sem saber se aquela regulagem que está ali na máquina é a certa para aquele projeto, sem saber se a linha é resistente para aquele projeto e sem saber se o ponto que está ali na máquina é o ponto que você quer. Então você simplesmente vai a esmo costurar na peça definitiva. Então, antes de você fazer a costura na peça definitiva, você deve sim fazer o teste de costura para ajustar direitinho a máquina, para a costura sair do jeito que você quer. Então, você precisa sim fazer o teste de costura para ajustar o ponto, saber se a linha é resistente, aquela regulagem está certa para aquele tipo de projeto que você está fazendo, antes de você costurar na peça definitiva. Número 4. Agulhas. Perceber que você estava costurando com a agulha errada depois que ela quebrou. Você já cometeu esse erro? Deixa aqui nos comentários. Esse é o erro mais comum de todas as iniciantes. E sim, você não é a única nesse barco. Não saber qual agulha deve costurar no projeto é um erro, sim. Por esse motivo, eu fiz o meu guia básico de linhas, tecidos e agulhas que está aqui na descrição, para você ter noção do que fazer quando ficar na frente da máquina. E se você está pensando que fazer uma regulagem certa para aquele tipo de projeto, você vai conseguir costurar qualquer tecido com a mesma agulha, você está enganada. Até porque as agulhas também têm tempo de vida. Então, quanto mais você usa elas, mais ela se desgasta. Número 5. Calcador errado. Quem nunca quebrou a agulha porque fez um ponto onde passava a agulha por cima do pé calcador? Pois é, esse é um descuido que quando a gente é iniciante a gente não presta muita atenção. Por isso, existe o manual da máquina de costura, para quando você tiver com dúvida, consultar e usar justamente o modo manual da máquina. Não o manual, o livreto. Eu estou falando o modo manual da máquina. Aquele volante aonde você desce e sobe a agulha com a sua mão.
Número 6, bobina. Sim, existe sim um jeito certo de encher a bobina. E eu já tenho 2 vídeos aqui onde eu encho a bobina tanto com o carretel pequeno quanto com o carretel grande. E ambos os vídeos vão estar aqui na descrição. E o que pode acontecer se você encher a bobina de forma errada? Pode acarretar sérios problemas na sua máquina de costura, como linha quebrada, máquina travando, agulha quebrando e entortando e entre outros problemas. Número 7. Abaixar o pé calcador. Parece bobo, parece brincadeira, mas sim, várias pessoas esquecem de abaixar o pé calcador na hora de costurar. E isso pode prejudicar muito a costura e também a máquina. Porque se você não abaixar o pé calcador, a máquina não vai puxar o tecido para fazer a costura e você vai ficar na obrigação desse processo de arrastar o tecido pelos dentes da máquina. E quando você não faz isso, o que acontece? A máquina fica fazendo os pontos no mesmo lugar. E depois de alguns pontos, a máquina vai simplesmente travar e você não vai nem entender o porquê que ela travou. E é por causa disso. Então, sempre verifica se o pé calcador está abaixado antes de costurar. Deixa aqui nos comentários qual desses erros que você comete, qual desses erros que você já cometeu e deixa aqui nos comentários se eu não falei o seu erro aqui nessa lista, deixa aqui nos comentários qual é o erro que você comete. Lembrando também, deixa seu like se você ainda não deixou e curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, porque aqui tem 4 vídeos por semana com muitas dicas e truques para te ajudar no mundo da costura. E se você não me segue nas redes sociais, me segue porque lá também tem dicas exclusivas somente para seguidores. Todas as redes estão passando aqui na telinha e link na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!